A torre do relógio estava em silêncio no centro da praça coberta de neve. Os seus 4 rostos, escuros e imóveis, pareciam 4 olhos fechados virados para os 4 cantos da pequena cidade. A neve caía em flocos grandes e lentos, sem vento, acumulando-se nos telhados, nos bancos de ferro e nos ramos nus das árvores. O único som era o sussurro quase imperceptível dos flocos a tocar o chão, um som que era mais uma ausência de outros ruídos do que um som em si. Dentro de sua pequena oficina, do outro lado da praça, Elias observava a torre pela janela. O vidro estava frio ao toque e um pouco embaçado por sua respiração. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. O relógio não funcionava há anos. Ninguém se lembrava exatamente quando tinha parado. Simplesmente um dia, o seu tic-tac profundo e constante desapareceu da vida da cidade. As suas badaladas, que antes marcavam as horas do dia e da noite, tornaram-se uma memória. A torre era agora apenas uma estrutura de pedra, bonita, mas vazia, um monumento a um tempo que já não era medido. E naquela noite, com a neve a cobrir tudo num manto branco e silencioso, a ausência do relógio parecia mais profunda, mais pesada. A praça parecia incompleta, como uma frase sem ponto final. Elias pousou sua chávena de chá na bancada de trabalho, ao lado de pequenas engrenagens e ferramentas delicadas. Ele era um relojoeiro. A sua vida era dedicada a mecanismos pequenos, a molas e ponteiros que mediam minutos e segundos. Mas o grande relógio da torre era diferente. Era o coração da cidade, e o seu coração tinha parado. Uma inquietação suave, que ele sentia há muito tempo, cresceu dentro dele naquela noite. Não era uma ansiedade, mas sim uma clareza súbita. O silêncio da torre já não era apenas uma parte da paisagem. Tinha se tornado um desequilíbrio, algo que precisava ser corrigido. Ele decidiu. Seria naquela noite. Não havia razão para esperar pelo dia, pela ajuda de alguém ou por uma ordem da Câmara Municipal. A neve criava uma quietude perfeita, um mundo à parte onde uma tarefa como esta parecia possível, quase necessária. Ele se levantou e foi até um velho baú de madeira no canto da oficina. Abriu-o. O cheiro de óleo velho e de metal frio subiu até ele. Lá dentro, enroladas em panos macios, estavam as engrenagens maiores, mais pesadas, que pertenciam ao seu avô, o último homem a cuidar do grande relógio. Ao lado delas, uma chave de ferro, longa e pesada. A chave da torre. Elias pegou na chave. O seu peso na sua mão era substancial, real. Era uma promessa. A promessa de que o silêncio podia ser quebrado. A promessa de que os ponteiros podiam voltar a se mover. Ele imaginou o som da primeira badalada a rolar pela praça coberta de neve, um som claro e puro. Imaginou a luz a se acender atrás dos mostradores, um brilho quente e dourado visível entre os flocos que caíam. Esta imagem deu-lhe um propósito calmo e firme. Ele não ia apenas consertar um mecanismo, ia devolver à cidade o seu ritmo, o seu pulso constante. Vestiu um casaco grosso, um gorro de lã e umas luvas de lã. Colocou as ferramentas mais importantes em uma bolsa de lona resistente, junto com uma lanterna a óleo e um pequeno frasco de querosene. Pendurou a bolsa ao ombro. O peso era confortante. Antes de sair, olhou mais uma vez para a torre através da janela. Continuava escura e silenciosa, uma sombra contra o céu noturno e pálido. Mas agora, ao olhá-la, Elias não sentia melancolia, sentia o início de um trabalho. Abriu a porta de sua oficina e o ar frio da noite tocou-lhe o rosto. O som de seus passos na neve fresca foi o primeiro movimento em direção à torre silenciosa.
A travessia da praça foi lenta e deliberada. A neve era funda e macia, abafando completamente o som de suas botas. Cada passo era um afundamento suave seguido de um leve ruído de compressão. A luz dos poucos candeabros da praça projetava círculos amarelados sobre o branco imaculado, e os flocos de neve que caíam parecido à noite pareciam pequenas faíscas de luz a dançar no ar. Elias mantinha o olhar fixo na base da torre, uma massa escura de pedra que se erguia à sua frente. O frio era intenso, mas seco, e ele sentia-o nas bochechas e na ponta do nariz. Não era um frio desconfortável, era apenas uma parte da noite, uma parte da tarefa. Chegou à porta. Era de madeira escura e maciça, com faixas de ferro preto cravadas na sua superfície. A neve se tinha acumulado na soleira e nos contornos da escada. Elias tirou as luvas e colocou-as no bolso. O metal da grande chave de ferro estava gelado contra a pele de sua mão. Ele soprou para a escada para derreter qualquer gelo que pudesse ter se formado, e inseriu a chave. O mecanismo estava rígido devido ao desuso. Ele teve que usar as duas mãos e a força dos ombros para fazê-la girar. Houve um estalo metálico, alto e seco no silêncio da praça, seguido por um rangido profundo quando a porta se destrancou. Ele empurrou. A porta abriu-se lentamente, uma escuridão total e um sopro de ar frio e parado, com um cheiro de pó, pedra úmida e de tempo esquecido. Era um cheiro diferente do ar fresco e limpo lá fora. Era o cheiro de um lugar fechado, adormecido. Elias entrou e fechou a porta atrás de si, mergulhando na escuridão. O som da praça desapareceu, substituído por um silêncio denso e profundo. Ele pousou sua bolsa de ferramentas no chão de pedra e acendeu sua lanterna a óleo. A chama vacilou por um momento e depois se estabilizou, projetando um círculo de luz quente e trêmula que dançava nas paredes. À sua frente, começava uma escada em espiral feita de degraus gastos com o tempo. A luz da lanterna revelou que as paredes estavam cobertas por uma fina camada de pó e teias de aranha antigas. Elias pegou a lanterna e sua bolsa e começou a subir. Os seus passos ecoavam suavemente no espaço confinado. A cada volta da escada, uma pequena janela em forma de fenda aparecia na parede, mostrando um vislumbre da noite nevada lá fora. Através delas, ele via os flocos caindo em silêncio, um contraste com o ambiente fechado e poeirento da torre. A subida foi longa, os degraus eram irregulares e ele tinha de ter cuidado onde punha os pés. O ar tornava-se cada vez mais frio à medida que subia. Finalmente, a escada terminou numa pequena plataforma de madeira. À sua frente havia outra porta, mais simples e pequena. Ele abriu e entrou na sala do mecanismo. O espaço era surpreendentemente grande, circular, com vigas de madeira escura cruzando o teto alto. No centro, imóvel e coberto por uma espessa camada de pó cinzento, estava o grande mecanismo do relógio. Era uma complexa montanha de engrenagens de bratão e ferro, rodas, alavancas e contrapesos, tudo silencioso e parado. Parecia um gigante dormindo. Elias colocou a lanterna num suporte na parede, iluminando uma parte da sala. O ar estava gelado. Ele podia ver sua própria respiração formando pequenas nuvens no ar. O silêncio ali dentro era diferente do silêncio da praça. Era um silêncio mecânico, a ausência de um som que deveria estar ali. O tic-tac. Ele se aproximou do mecanismo. Passou um dedo sobre uma das grandes engrenagens, deixando um rastro limpo no pó. A tarefa que tinha pela frente era imensa. Antes de poder pensar em consertar o que quer que fosse quebrado, ele precisava de ver o que tinha. E para isso, precisava primeiro de limpar, de trazer a máquina de volta à luz. Ele abriu sua bolsa de ferramentas e retirou uma escova de cerdas macias e um pano limpo. O primeiro passo estava definido. A limpeza seria o seu ponto de partida. Com a sala do mecanismo iluminada pela luz constante da lanterna de óleo, Elias começou o trabalho de limpeza. Ele decidiu abordar a tarefa de forma metódica, começando pela parte superior do mecanismo e descendo lentamente. O pó acumulado era espesso e fino, como um veludo cinzento que cobria todas as superfícies.
Ele pegou na escova de cerdas macias e começou a passá-la suavemente sobre as engrenagens mais altas. O pó soltava-se em pequenas nuvens que dançavam no feixe da luz da lanterna antes de assentarem lentamente no chão. O som da escova na superfície metálica era um sussurro seco, o único som na sala além da sua própria respiração calma. Ele trabalhou sem pressa. Cada dente de cada engrenagem foi escovado com cuidado. Ele não estava apenas removendo a sujeira, estava redescobrindo a máquina. Sob a camada de pó, o latão de algumas peças revelava um brilho bafo e o ferro de outras mostrava sua cor escura e sólida. Ele encontrou pequenas marcas de ferramentas deixadas por seu avô, pequenas assinaturas do seu cuidado. Eram detalhes que ninguém mais veria, mas para Elias eram uma ligação, uma continuação de um trabalho iniciado há muito tempo. Ele sentia o peso da ferramenta na mão, o movimento repetitivo e calmante do seu braço. Depois de escovar uma seção, ele usava um pano de algodão macilho para limpar os resíduos mais finos. O pano ficava rapidamente cinza. Ele dobrava-o para usar uma parte limpa e continuava. A sua atenção estava completamente focada na tarefa. O mundo exterior, a neve, a cidade adormecida, tudo isso desapareceu. O seu universo era aquela sala, aquela luz calma e aquela máquina complexa que lentamente emergia do seu longo sono. Ele podia sentir a textura do metal frio através do pano, a suavidade de uma superfície polida, a rugosidade de uma peça fundida. Eram pequenas sensações que o mantinham presente, ancorado no momento. Após limpar as engrenagens principais, ele passou para as partes mais delicadas, as alavancas finas, as molas e as correntes dos contrapesos. Para estas, ele usou pincéis mais pequenos, do tipo que usava na sua oficina para relógios de pulso. Com eles, conseguia alcançar os cantos e as fendas onde o pó era mais teimoso. Enquanto trabalhava, notou que o óleo antigo tinha secado e endurecido em muitos pontos de articulação, misturando-se com o pó para formar uma pasta grossa que impedia o movimento. Esta, provavelmente, era uma das principais razões por que o relógio tinha parado. Ele pegou num pequeno frasco de um solvente suave e aplicou algumas gotas com um conta-gotas em cada junta rígida. Deixou o líquido atuar por alguns minutos e depois, com um pano limpo e uma pequena espátula de madeira, removeu cuidadosamente a sujeira amolecida. Era um trabalho lento e paciente. Cada junta limpa era um pequeno passo em frente. Depois de limpar, ele pegou na sua lata de óleo de relógio, um óleo fino e claro. Com um aplicador de ponta fina, ele colocou uma única gota em cada ponto de pivô, em cada eixo. A gota de óleo espalhava-se sobre o metal limpo, um pequeno brilho de vida nova. O cheiro do óleo fresco misturou-se com o cheiro antigo da sala, criando um aroma de renovação. Horas passaram. Elias não sentia o tempo a passar. Ele estava imerso no ritmo do seu trabalho. Limpar, solvente, limpar de novo, óleo. Repetiu este processo dezenas de vezes, movendo-se ao redor do mecanismo, tratando cada parte com o mesmo cuidado e atenção. A máquina à sua frente se transformava. O que antes era uma massa cinza e imóvel, era agora uma estrutura de metal brilhante, repronta para se mover. O pó no chão era um testemunho do trabalho feito. A sala inteira parecia mais leve, mais desperta. O trabalho de preparação estava quase concluído. A máquina estava limpa. Agora ele podia começar a procurar a verdadeira falha. Com o mecanismo limpo e lubrificado, Elias pôde finalmente começar sua inspeção detalhada. Ele sabia que o coração de qualquer relógio de pêndulo era o escape, o pequeno e engenhoso mecanismo que traduz o balanço do pêndulo num movimento intermitente das engrenagens. É o escape que cria o som característico do tic-tac. Ele pegou numa pequena lupa de relojoeiro
e prendeu-a ao olho para aproximar-se da parte do mecanismo onde o escape estava localizado. A luz da lanterna focava-se num pequeno conjunto de alavancas e uma roda de engrenagens com dentes de formato peculiar, a roda de escape. Ele examinou cada peça. Viu que a limpeza revelou o problema. Uma das duas pequenas paletas da âncora do escape, a peça que engata e desengata os dentes da roda de escape, estava ligeiramente lascada na ponta. Era um dano minúsculo, quase invisível ao olho nu, mas num mecanismo de precisão como este, era o suficiente para bloquear todo o sistema. A paleta lascada não conseguia liberar o dente da roda de escape de forma limpa, fazendo com que o mecanismo ficasse preso em um ponto do seu ciclo. Ele suspirou suavemente. Não era um suspiro de desânimo, mas de compreensão. Agora ele sabia o que fazer. Felizmente, ele tinha antecipado que poderia encontrar peças gastas ou danificadas. Na sua bolsa, tinha um pequeno estojo de couro com algumas peças de substituição que seu avô tinha fabricado anos antes. Eram peças em bruto, que precisavam ser ajustadas. Ele abriu o estojo e encontrou uma paleta nova, um pequeno pedaço de metal polido. O próximo passo seria substituir a peça danificada. Era um trabalho de extrema delicadeza. Ele usou uma chave de fenda minúscula para soltar o parafuso que segurava a âncora no lugar. Com uma pinça, levantou cautelosamente todo o conjunto do escape. Ele levou a peça para uma pequena saliência de pedra na parede, que usou como bancada de trabalho improvisada. Sob a luz da lanterna, ele trabalhou para remover a paleta lascada da âncora. O parafuso que a prendia estava apertado. Ele teve que aplicar uma pressão firme e constante para soltá-lo sem danificar a peça. Finalmente, o parafuso cedeu com um pequeno estalo. Ele removeu a paleta velha e colocou a nova no lugar. A nova peça era ligeiramente maior do que o necessário, como era suposto. Agora vinha a parte mais difícil: limá-la até ter o tamanho e o ângulo exatos. Da sua bolsa, ele retirou uma pequena lima de joalheiro fina como uma agulha. E então, com movimentos lentos e precisos, ele começou a limar o excesso de metal. O som da lima no metal era um zumbido agudo e fino. A cada movimento, ele parava, soprava o pó de metal e verificava o ajuste com sua lupa. Este processo demorou muito tempo. Exigia uma mão firme e uma paciência infinita. Um movimento em falso e a peça ficaria arruinada. Ele estava completamente concentrado, sua respiração lenta e regular. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a paleta estava perfeita. Ele voltou a montar o conjunto do escape e reinstalou cuidadosamente no mecanismo do relógio. Apertou o parafuso, garantindo que estava firme, mas não demasiado apertado. Com o escape no lugar, ele voltou sua atenção para o pêndulo. Era um disco de latão maciço, do tamanho de um prato grande, suspenso por uma longa haste de metal. Ele verificou a suspensão no topo, uma fina mola de aço que permitia ao pêndulo balançar livremente. A mola estava em boas condições. Ele limpou o disco do pêndulo com um pano macio até que brilhasse. Agora, a parte crítica do mecanismo estava reparada e pronto para bater novamente. O coração do relógio estava pronto para bater novamente. Depois de reparar o coração do mecanismo, Elias sabia que a próxima tarefa era garantir que a voz do relógio também estivesse pronta. As badaladas eram tão importantes quanto o tempo que ele marcava. Eram a forma como o relógio falava com a cidade. Para inspecionar o mecanismo do carrilhão, ele teve que subir mais um nível dentro da torre. Uma escada de madeira estreita, quase vertical, levava da sala do mecanismo a uma plataforma superior, a câmara do sino. Ao subir, o ar tornou-se ainda mais frio. A câmara do sino não era um espaço fechado como a sala de baixo. Era aberta aos elementos através de 4 grandes arcos de pedra, um em cada face da torre. O vento soprava suavemente através deles, trazendo consigo alguns flocos de neve que se derretiam no chão de madeira. No centro da câmara,
Suspenso em vigas maciças, estava o grande sino de bronze. Era enorme, com uma pátina verde azulada que contava a sua idade. Ele ficou por um momento a admirá-lo, uma forma silenciosa e imponente contra o céu noturno. Ao lado do sino estava o mecanismo do carrilhão, um conjunto de alavancas e cabos de aço ligados a um grande martelo de ferro. Este mecanismo estava ligado, através de uma longa rasta, ao relógio na sala de baixo. Quando o relógio atingia a hora certa, uma alavanca liberava o martelo, que batia no sino. Ele inspecionou o martelo. Estava coberto de ferrugem superficial, mas parecia sólido. Ele examinou o ponto de pivô do martelo e notou que estava rígido. Mais uma vez, o óleo antigo tinha secado, misturado com a umidade que entrava pelos arcos. Ele pegou uma escova de arame da sua bolsa e começou a esfregar vigorosamente o martelo e seu mecanismo, removendo a ferrugem e a sujeira. O som metálico da escova ecoou na câmara do sino. Pedaços de ferrugem caíam no chão. Depois de uma limpeza completa, ele aplicou um óleo mais grosso e resistente, concebido para peças expostas ao tempo. Ele moveu o martelo para frente e para trás com a mão, sentindo o movimento tornar-se mais suave e livre a cada gota. Depois, ele verificou o cabo de aço que ligava o martelo ao mecanismo principal. Ele percorreu o cabo com a sua mão enluvada, procurando por sinais de desgaste ou fios partidos. O cabo estava em boas condições, apenas precisava de ser ajustado. Com o tempo e desuso, tinha ficado ligeiramente frouxo. Isso significaria que quando o mecanismo o puxasse, parte da força se perderia, resultando numa badelada fraca e sem brilho. Ele encontrou o tensor, uma espécie de parafuso comprido, e usou uma chave inglesa para apertá-lo. Ele o girou lentamente, 1/4 de volta de cada vez, testando a tensão do cabo após cada ajuste. Ele queria que estivesse esticado, mas não tão tenso, para permitir um movimento rápido e nítido. Quando ficou satisfeito com a tensão, ele fez uma última verificação. Inspecionou a superfície do sino no ponto onde o martelo o atingia. Havia uma marca de desgaste, mas a superfície estava lisa. Ele passou a mão sobre o bronze gelado, sentindo sua solidez. Tudo parecia estar em ordem. Ele não podia testar o carrilhão ainda. Isso só aconteceria quando o relógio estivesse a funcionar. Mas ele tinha feito tudo o que podia para garantir que, quando chegasse a hora, a voz do relógio seria clara e forte. Ele desceu a escada de volta para a sala do mecanismo, deixando o grande sino aguardando em silêncio na câmara varrida pelo vento, pronto para cantar novamente. A última parte do trabalho mecânico estava no topo da torre, atrás dos 4 rostos do relógio. Elias teve de subir uma última escada, ainda mais estreita e íngreme, que o levava a um pequeno espaço circular mesmo debaixo do telhado pontiagudo da torre. Este era o coração da identidade visual do relógio. 4 grandes painéis de vidro opalino formavam as paredes desta pequena sala, cada um com os números romanos pintados em preto no exterior. No centro, o eixo principal do mecanismo subia do chão e se dividia em 4 para mover os grandes pontos em cada face. O espaço era apertado. Ele tinha de se mover com cuidado para não esbarrar no mecanismo dos pontos. A sua primeira tarefa foi limpar o interior dos painéis de vidro. Ao longo dos anos, uma camada de poeira e fuligem tinha se acumulado, tornando o vidro baço e escuro. Mesmo que houvesse uma luz lá dentro, ela mal seria visível do exterior. Ele pegou um balde que tinha trazido, encheu-o com um pouco de neve que apanhou de uma das aberturas da câmara do sino e esperou que derretesse com o calor residual da sua lanterna. Com a água clara e um pano, ele começou a limpar o primeiro painel. À medida que a sujeira saía, a luz dos candelabros da praça, lá embaixo, começava a filtrar-se através do vidro, um brilho difuso e pálido. Ele limpou cada um dos 4 painéis com o mesmo cuidado,
lavando o pano na água gelada do balde. O ar no topo da torre era cortante, mas ele mal notava, concentrado no seu trabalho. Quando terminou, o espaço parecia mais claro, mais aberto. Ele podia ver os contornos dos telhados cobertos de neve da cidade através dos números translúcidos. Agora, a luz. No centro da sala, montado em torno do eixo principal, havia um antigo sistema de iluminação. Era uma grande lanterna a óleo com 4 pavios, desenhada para projetar uma luz uniforme em todas as direções. Estava coberta de pó e o reservatório de óleo estava seco e vazio. A chaminé de vidro da lanterna estava preta de fuligem antiga. Elias desmontou a lanterna com cuidado. Levou a chaminé de vidro e a limpou com um pano até ficar completamente transparente. Depois, abriu o reservatório. O pavio antigo estava carbonizado e gasto. Ele removeu-o e colocou um pavio novo e grosso que tinha trazido consigo. Em seguida, pegou no seu frasco de querosene e encheu o reservatório da lanterna. O cheiro limpo e pungente do querosene encheu o pequeno espaço. Ele certificou-se de que o pavio novo estava bem embebido no combustível. Voltou a montar a lanterna, colocando a chaminé de vidro limpa no seu lugar. Tudo estava pronto. Ele pegou numa caixa de fósforos do bolso do casaco. Riscou um. A pequena chama tremeu no ar frio. Ele a aproximou do pavio. O pavio pegou fogo instantaneamente, produzindo uma chama alta e amarelada. Ele usou o pequeno botão de ajuste para baixar o pavio até que a chama se tornasse uma luz dourada, estável e sem fumo. A luz encheu a pequena sala, projetando sua sombra e a sombra do mecanismo central nas 4 faces do relógio. O interior da torre estava agora vivo com uma luz quente. De fora, da praça, os mostruários do relógio já não seriam buracos escuros na noite. Seriam faróis suaves, visíveis de toda a cidade. Elias sentiu uma profunda satisfação. A mecânica estava reparada, a voz estava pronta e a luz estava acesa. Todas as peças estavam no seu lugar. Agora só faltava uma coisa: dar o primeiro impulso, o primeiro sopro de vida ao gigante adormecido. Ele desceu as escadas, de volta à sala principal do mecanismo, com o coração a bater num ritmo calmo e expectante. De volta à sala principal, o brilho quente da luz do topo da torre filtrava-se pelas frestas do chão de madeira, juntando-se à luz da sua própria lanterna. O mecanismo limpo e oleado brilhava suavemente. Todas as preparações estavam concluídas. Chegara o momento. Elias aproximou-se do grande pêndulo. O disco de latão estava imóvel, pendurado em perfeito silêncio. Ele respirou fundo, o ar frio a encher-lhe os pulmões. Depois, com as 2 mãos, ele puxou o pesado disco do pêndulo para o lado, o mais longe que sua haste permitia. Ele segurou ali por um momento, sentindo sua energia potencial, seu peso pedindo para ser liberado. E então, ele o largou. O pêndulo começou seu longo e gracioso arco. Houve um momento de silêncio enquanto viajava para o outro lado e depois o som. Um sólido e definitivo clique, quando a âncora do escape engatou o primeiro dente da roda de escape. O pêndulo continuou seu balanço e, ao regressar, ouviu-se o som correspondente, um claque igualmente claro. Clique, claque, clique, claque. O som encheu a sala. Era um som lento, pesado, imensamente estável. Era o som do tempo a começar a mover-se novamente. Elias se afastou e observou. As engrenagens, que estavam paradas por anos, começaram a sua dança lenta e interligada. Uma roda girava lentamente, movendo outra, que por sua vez movia outra. O grande relógio estava vivo. Ele olhou para o pequeno mostrador de controle na parede, que replicava o que os mostradores exteriores mostravam. Os ponteiros estavam se movendo. Ele tinha acertado a hora antes de iniciar o pêndulo, usando a hora do seu próprio relógio de bolso. Eram quase 2 da manhã. Ele sentou-se num caixote de madeira no canto da sala e simplesmente ouviu. O tic-tac era constante, hipnótico. Era um som que preenchia o silêncio sem o disturbar. Era um som de ordem, de propósito.
Ele observou os contrapesos descendo uma distância quase imperceptível a cada balanço. Tudo estava a funcionar em harmonia. Ele esperou. Os minutos passaram, cada um marcado pelo avanço do ponteiro maior. Quando o ponteiro se aproximou do 12, Elias sentiu uma antecipação crescente. Ele viu uma série de alavancas serem lentamente levantadas pelo mecanismo. E então, no momento exato em que a hora mudou, a alavanca final foi liberada. Houve um som de libertação mecânica e depois um momento de silêncio. E então, de cima, o som da badalada. Bong. O som foi profundo e ressonante, vibrou através do chão de madeira, através do ar, através do corpo de Elias. Era um som rico, cheio, que parecia fazer a própria torre vibrar. Depois de uma pausa, veio o segundo. Bong. 2 badaladas, a marcar as 2 da manhã. O som rolou para fora da torre, através dos arcos da câmara do sino e se espalhou pela praça silenciosa e coberta de neve. Elias fechou os olhos apenas a ouvir. Quando o eco da última badalada se desvaneceu, o único som que restou era o tic-tac constante. O trabalho estava feito. Ele arrumou suas ferramentas na bolsa, apagou sua lanterna e começou a descer a escada em espiral. Desta vez, a descida não era na escuridão e no silêncio. O som ritmado do relógio o acompanhou, ecoando suavemente pelas paredes de pedra. Quando ele abriu a pesada porta de frente e saiu para a praça, o ar frio pareceu fresco e revigorante. Ele fechou e lancou a porta. Então, virou-se e olhou para cima. A torre do relógio não era mais uma silhueta escura. Os 4 rostos brilhavam com uma luz dourada e suave, um brilho quente contra o céu noturno. A neve continuava a cair e os flocos que passavam em frente aos mostradores iluminados pareciam brilhar. Ele podia ver os ponteiros pretos e nítidos contra o fundo claro a se mover. O som do tic-tac não era audível a esta distância, mas ele sabia que estava lá. O coração da cidade estava batendo novamente. Ele ficou ali por um longo tempo, simplesmente a olhar, sentindo o calor no rosto, enquanto a torre do relógio, viva e luminosa, vigiava a cidade adormecida. O caminho de volta para a sua oficina, através da praça, foi diferente do caminho de ida. A neve fresca cobria seus rastros anteriores, e a praça parecia novamente intocada, exceto pela presença luminosa da torre no seu centro. O silêncio da noite já não era um vazio. Tinha uma pulsação, um ritmo subjacente que, embora inaudível, era sentido. A presença do relógio a funcionar mudava a própria natureza do silêncio. Elias caminhou devagar, sem pressa. Ele não olhou para trás. Não precisava. A imagem da torre iluminada estava gravada em sua mente e a satisfação do trabalho concluído era uma sensação quente e calma dentro dele. Ele chegou à porta de sua oficina, sacudiu as botas da neve e entrou. O calor da pequena sala era acolhedor. O cheiro familiar a madeira e metal era confortante. Ele tirou o casaco e o gorro e os pendurou perto do aquecedor para secar. Foi até a cozinha, no fundo da oficina, e pôs água a aquecer para fazer um chá. Enquanto esperava que a água fervesse, ele foi até a janela e olhou para fora. A sua visão da torre era perfeita a partir dali. Os 4 mostradores acesos eram como luas calmas e constantes no meio da noite escura. A neve que caía à sua frente suavizava a imagem, tornando-a quase um sonho. A água ferveu. Ele preparou seu chá, o vapor subindo da chácara e aquecendo as mãos. Voltou para sua cadeira junto à janela. Sentou-se e bebeu o chá quente em pequenos goles. Não havia pensamentos de celebração ou de orgulho. Havia apenas uma sensação de equilíbrio restaurado. Algo que estava parado havia sido posto em movimento. Algo que estava escuro tinha sido iluminado. Era simples. Ele ficou ali sentado por muito tempo, a observar.
A cidade continuava a dormir, inconsciente da mudança que havia ocorrido no seu centro. Mas de manhã, as pessoas acordariam e, ao olharem para a praça, veriam a luz, e depois ouviriam a primeira badalada da manhã. O som familiar, a longo perdido, voltaria a fazer parte de suas vidas. O tempo da cidade teria novamente um guardião. A neve continuava a cair, cada floco descendo lentamente, cobrindo o mundo em uma camada cada vez mais espessa de silêncio e paz. E no meio de tudo, a torre do relógio mantinha a sua vigília, a sua luz um ponto de referência quente, o seu coração a bater num ritmo lento e eterno. Elias terminou o seu chá, pousou a chácara vazia e continuou a olhar pela janela, sentindo-se simplesmente parte daquela noite calma e ordenada.